Oi, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Me chamo Valmeire. meu nome é Maria, para quem não assistiu ainda. É para os novos que estão vindo para Sim, cá, a gente vai se apresentar. Nós somos duas imigrantes que moram aqui na Itália há 21 anos, desde maravilha. 2004. Opa! Aí chegou, eu não sei se ela quer que fale o nome dela, então nós não falaremos. Ela perguntou, ela viu os vídeos, muito obrigada pelas suas visualizações. Que não tem um vídeo específico que fale como a gente chegou na Itália. Uhum. Aí a gente veio aqui contar a história. A princípio, quem veio para a Itália primeiro fui eu, né? Então, assim, eu não vou falar a nominação de uma igreja, porque eu frequentei durante muitos anos uma igreja dos quais tinham americanos que visitavam, né? E eu tinha muita vontade de conhecer outro país. Eu acho que a maioria de nós brasileiros, a gente vai falar por estatística, né? Não que seja uma regra, tem vontade de conhecer outros lugares, outras línguas, outras pessoas, e eu tinha essa vontade. Então, a princípio, eu queria ir estudar inglês, voltar, mas mesmo essa vontade sendo muito acesa, eu nunca deixei de estudar. Então, eu me formei em contabilidade e abri um escritório. Esse escritório foi crescendo e eu tinha já 3 funcionários, juntamente com sócios desse escritório de contabilidade. Quando, nos meados de 2003, eu tive a Itália. Eu falei assim: vou lá fazer um curso, né, de italiano, passo um tempo lá e volto para o Brasil para verificar realmente se é tudo isso viver fora. Aí eu vim, só que nesse decorrer de tempo, eu vim e conheci uma pessoa, no qual a gente começou a se relacionar, e ele disse que para ele voltar a viver, não, voltar não, ele viver no Brasil seria mais difícil. E eu já estava aqui, já tinha gostado muito da Itália. Eu, no 7º ano de ginásio, não sei como fala hoje, nós estudávamos o Renascimento, então a gente começou a se apaixonar. Eu falo nós, porque eu tenho um amigo, Alex, que ele é muito culto, e ele se apaixonou, e eu também, aquela história, Leonardo, Michelangelo, e a gente veio, Pisa, Roma, aquela coisa que é maravilhosa na história. E eu peguei e falei, gente, mas então eu vou ter que ir de modo consciente ir ao Brasil e ver o que eu faço para a sociedade, né? Vendo minha parte, voltei para o Brasil, comecei a estudar as possibilidades e vendi a minha parte. Aí me casei e voltei para a Itália casada. E continuei aqui. Aí a minha mãe ficou de vir me visitar, né? Minha mãe, depois de alguns meses, veio me visitar, né, E mãe? gostei também, depois de 10 meses. Aí, após 10 meses, minha mãe veio me visitar, só que a minha mãe também. Ah, não, a minha mãe, assim, se apaixonou de imediato. Nossa. Ela falou: nossa, sempre foi esse país que eu quis morar. Um país, assim, que eu quis morar. Gente, ela não tinha nem vivido no país, ela tinha só visto a arquitetura, o aeroporto. E eu falei: vai passar alguns dias, né? Ela vai verificar se ela vai querer ficar aqui ou não. E foi passando, né, mãe? E cada vez que ia passando, eu ia me aprofundando mais, né, naqueles meus desejos de continuar aqui. Fala um pouquinho mais alto. De acordo com o que foi passando o tempo, eu me aprofundava mais nas minhas vontades de querer ficar aqui. Gente, assim, a programação de ter sair do Brasil, então, assim, eu sempre quis conhecer outros lugares. Eu não sabia se era para morar, se era só para conhecer, estudar, voltar para o Brasil e tudo. Mas eu também tinha muita consciência de estudar, de fazer minha vida no Brasil. Então, eu não ficava esperando o tempo para eu poder sair do Brasil, não. Então, eu fiz dessa forma. Coisas foram acontecendo na vida da gente. Eu acredito muito que também a procura,
Mas não é só a procura, a persistência, né, mãe? Ah, sim. Porque a minha mãe já chegou em outubro. Ah, eu cheguei em dezembro, né? Então, assim, era um frio, gente, que aquele frio não é um frio jamais sentido no Brasil. Então, assim, para mim, a temperatura era horrível. E aí eu também não me adaptei facilmente com o país. Então, assim, para mim era assim, será que vale a pena eu viver aqui? Será que vale a pena estar aqui? Aí eu lembro que eu ligava para minha mãe no Brasil e falava assim, mãe, aqui tá um frio, um frio. Ela falou, vai pro sol. Aí eu pensava que no inverno aqui, o solzinho que sai, que pudesse esquentar, mas não é não. Gente do céu, o sol, se você vai pro sol, você congela, porque aquele frio era muito frio. E faziam temperaturas negativas. A cidade que -10, Ixi, -12. era muito frio. Então, a cidade que morávamos antes, eu morava em Pinerolo, e aí, Bem vizinho das e há montanhas. 21 anos, gente, não tinha todas as informações, e às vezes eu não sei se é bom ou se atrapalha, porque eu acho que a gente vivia mais orgânico, eu acho que a gente vivia mais sem se comparar, a gente tinha mais tempo de aprender do país, porque eu vejo muitas vezes que tem muitas informações, e às vezes É a vivência, né? é a vivência. Você tem que conviver E e viver, viver, e viver. porque é só mesmo uma experiência, quem passa na pele é que sabe, né? É difícil dar dica para um outro, né? Como se adaptar num lugar. Então, cada um tem seu tempo, cada É um vê a assim, coisa de uma é maneira. difícil, mas eu acho que o se adaptar, né, o do que eu passei, eu vi que era eu o problema, né? Não era o país estava aqui, então assim, não era que o país tinha que me adequar a mim, então era eu. Então, assim, eu passei aí muito tempo, eu acho que eu tinha aquela coisa de pensar assim, nossa, mas o que eu estou fazendo aqui, lá no Brasil? E olha que eu não comecei assim no modo difícil, né? Como as pessoas chegam aqui difícil, sem planejamento, não sabe o que vai fazer, onde morar, tudo. Então, assim, eu tive assim, eu acho que eu estava muito apegada no escritório ainda. Você tocou no assunto certo, falar em apego. Para mim, eu só tive um pouco de dificuldade na alimentação. Eu ia nos negócios étnicos para comprar arroz, porque quando nós chegamos aqui não tinha tudo aqueles arroz, aqueles feijão, hoje tem em todos os lugares. Então eu tive eu acho que era mais um costume, né, É habitude, de né? certo alimento e continuar. Mas depois eu vi que a culinária aqui é muito boa, boa mesmo. E eu fui me adaptando. E é difícil a gente fazer arroz e feijão em casa, né? Sim. A senhora faz Eu feijão? faço, mas o feijão eu faço, mas a gente não tem mais o arroz e feijão como primeiro prato, como no Brasil. Ah, sim, a gente mudou muitas coisas. Eu acho que a vida vai nos moldando. É, Você vai vendo as coisas, você vai se moldando. Então, assim, a gente vai perdendo, né? Porque eu acho que agora, no estágio que eu me encontro, eu perdi muito da cultura que eu nasci, eu ganhei muito da cultura que eu vim viver, mas eu não, eu sou eu, Valmeire, sabe? Não é que eu tenho tudo da cultura deles aqui e nem eu perdi toda a cultura brasileira. Então, assim, muitas coisas eu vejo que é mesmo de nascimento, a gente vai mudando. E outra coisa que isso eu aprendi mais com a minha mãe, não ficar criticando, né, mãe? Onde você assim, está. eu, Porque você tem a opção, né, de não estar. eu vejo assim, eu sempre disse, perfeição não existe em lugar nenhum no Não. mundo, e nem segurança 100% em lugar nenhum no mundo. Mas aonde a gente está vivendo, essa coisa de ficar criticando, até mesmo aí no Brasil, está criticando o Brasil, está Sim. criticando os países onde a gente está vivendo, e eu não acho isso legal, não. O Brasil, eu fiz a minha parte, eu estudei, tive a oportunidade de, através do estudo, ter a minha profissão de contadora, e é um país importante lá, é meu pai, minha mãe, o meu pai é origem português, mas
meus amigos, eu tenho amigos de infância ainda no Brasil, sabe? Porque muitas vezes os amigos se tornam família mesmo, irmãos, maiores do que aquelas famílias que a gente não escolhe, né? Os amigos eu acho que é uma família escolhida, né? Sim. E aí, eu vim aprendendo com o tempo que o problema, sempre que procura, é a gente. Eu acho que onde tem excesso, tem faltas, né? Então, assim, se eu tenho excesso de críticas em um país, é porque falta em mim. Isso eu não tenho dúvida. Então, falta em mim. Então, eu aprendi muitas coisas. Eu acho que daqui a pouco, o tempo que eu vivei no meu país é o tempo que eu vivo aqui. Então, assim, eu tenho muitas coisas que eu aprendi aqui, aprendi com eles, aprendi por mim mesma também, porque eu falo por mim. Porque muitas vezes você tem que fazer escolha. E também a consistência, né? Consistência. E a senhora, né, mãe, que veio já mãe, separada, o que a senhora acha aqui da Itália? Para mim, e eu acredito que até não fui eu só que escolhi eles que me escolheram, porque eu estou tão aceita na cultura e pelas pessoas que eu não me sinto diferente. Tem isso também, né, gente? Porque às vezes o problema tá tão na gente que a gente não tem autoaceitação, que a gente se acha inferior e a gente passa isso para outras pessoas. Não que aqui não exista pessoas que não vão. Gente, aqui as pessoas são iguais em todo o mundo. Mas a cultura aqui, ela é uma cultura mais discreta. Então, eles não vão fazer piadas com você na rua. Eles são mais diretos, sim. E geralmente esse ser direto não está relacionado a ser brasileiro, né, mãe? Não. Nossa, quantas vezes. E uma coisa também que isso eu já sofri muito no Brasil, ou de chamar as pessoas pela a cor, né? Que já aconteceu comigo. Ou pelo peso, pela idade, e aqui não. Não, não que não, gente, aí a gente pode falar num outro vídeo sobre, se vocês quiserem do assunto aqui, porque eu vejo que muitos vídeos desinformam até, né? Porque colocam medos nas pessoas, porque tem gente que fala que a Itália é o país mais racista do mundo. Então, a minha mãe já fez um vídeo sobre isso. Eu acho que a gente precisa atualizar sobre isso, né, mãe? Porque agora tem muito mais imigrantes, então a gente que está falando para o público brasileiro, a gente vai falar brasileiro, gente. Não porque não tem imigração de outras raças, mas é porque a gente está falando em português para o público brasileiro. Ou eu acredito que hoje a disseminação do olhar, né? Porque a pessoa ela se olha e ela tem um olhar no mundo como ela se vê, né? Então, às vezes, não é nem ela se reflete como no espelho. Então, assim, eu vejo que muitas coisas que acontecem de pessoas que falam certos assuntos, eu acho que o problema é nela mesmo. Né, mãe? Ela está falando da pessoa que realmente ela é. Né? Do que ela é. E eu queria abordar mais esse tema sobre preconceito, xenofobia e viver em outro país. E mostrar claramente como que funciona, como que cada pessoa trata esses assuntos e como que se precisa resolver também você, porque você não muda o outro. Não. O outro que é preconceituoso, ele é preconceituoso. Isso no Brasil, na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, porque então ele vai ter. Eu acredito que a pessoa ela está vendo o outro pelo aquilo que ela é. Não, ela se imagina inferior, ela imagina, né? Não, eu sofria inferioridade na Europa, nos Estados Unidos. Cuidado, hein? Cuidado, que também você vai sofrer. As pessoas falam isso. Então, gente, a gente pode vir com um vídeo sobre isso, contando também os lugares que nós moramos, aqui no canal. Quem já está no canal sabe que, então, eu fui casada com um italiano, minha mãe também, hoje minha mãe é viúva, que o marido da minha mãe, ele é um pai para mim. Então, assim,
o pai que eu não tive no Brasil foi ele. Então, ele foi, assim, a melhor pessoa que eu tive, assim, como pai, né, mãe? Eu sempre falo, não exigia nada, Não. mas... E ele é italiano, né, mãe? Ele é do Sul. Então, tá bom, gente. Tá bom. Esse vídeo é só para contar a nosso chegar na Itália, mas nós temos uma trajetória aí de 21 anos. Aí, quem quiser, dê o tema do vídeo. Se for de algo que vai também ajudar outras pessoas, a gente vai falar. E também algo que possa, né, ajudar. Então, a gente chegou na Itália e continuou no nosso processo de estar na Itália, né, mãe? Porque aí eu comecei a perceber, o imigrar não é só questão financeira, não. É tudo um conjunto. E nós estamos aqui. Itália é esse país do sul, do norte, agora tem muita gente do mundo inteiro, né? Um país bonito, lindíssimo, e eu acho a vida aqui bem mais fácil. Não tenho, Nossa, eu não bem tenho mais dúvida. fácil. E fora que a tranquilidade, né? Que você pode sair, tá tranquila. E é muito bom mesmo. É bem mais fácil. Obrigada por estarem aqui, gente. A gente deseja que vocês entenderam, né, Romeira, e as pessoas que estão assistindo entenderam. Se tiver mais algumas perguntas, faça, né? Se for do nosso alcance e da gente responder, a gente vai responder. Obrigada, pessoal. Beijo. Obrigada, beijo.